Graça e paz, igreja. A gente tá aqui, né, hoje para mais um GC, continuando aí com a série de palavras das marcas da igreja, e o subtema da palavra de hoje é alegria. E antes da gente abrir as nossas Bíblias, a gente precisa entender que existe uma diferença entre euforia e alegria, né? A euforia, ela tá baseada naquilo que você tá vivendo, naquele seu momento top, naquele seu momento bom que você tá vivendo. E que quando isso passa, a alegria também, no caso, a euforia vai junto. Então, isso é a euforia, ela é algo passageiro, algo momentâneo. Já a alegria, a verdadeira alegria, em Gálatas 5:22 vai dizer que ela é um fruto do Espírito Santo. Então, ela não está baseada só no seu dia bom, naquele seu momento top, mas em todo o resto da sua vida. A verdadeira alegria é essa. E eu te convido a abrir a Bíblia em Josué, capítulo 14, e a gente vai ler a partir do versículo 9, né? Que diz assim: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos e estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Bom, Caleb, né, a gente sabe que Caleb ele foi um dos 12 espias, né, que foram lá para espiar a Terra Prometida, e quando os espias voltam, ele é o único que volta com um relatório positivo, né? Os outros espias falam que eles não vão conseguir conquistar a Terra porque os homens lá são grandes e fortes, só que Caleb não diz isso, Caleb diz: a gente consegue, tal. Caleb super motivado, super positivo. E acredito que Caleb ele tinha essa visão porque quando ele foi enxergar, ele foi espiar a terra prometida, ele não se baseou no que ele estava vendo ali, os homens, a força, não, mas ele enxergou algo a mais. Ele enxergou aquilo que Deus havia prometido para o povo, ele enxergou a promessa que Deus havia prometido. Então, e a gente vê que Caleb ele não era só entusiasmado só depois, né, como fala aqui, depois que ele havia recebido a sua promessa, mas muito antes da promessa se cumprir em sua vida. Em Números 14 vai falar que Deus viu um espírito diferente em Caleb e fala que Caleb tem sido fiel a ele, por isso Caleb entraria na terra e os seus descendentes iriam possuir aquela terra. Em Números 14 fala isso. Então, Caleb ele recebeu essa promessa quando ele tinha 40 anos de idade. E a promessa só se cumpriu quando ele tinha 85 anos de idade. Então, passaram-se 45 anos para a promessa se cumprir na vida de Caleb. E baseado nisso, a gente vai abordar dois pontos, e o primeiro ponto é tempo, né? Caleb ele esperou 45 anos para que a promessa se cumprisse na vida dele. E em Eclesiastes 3 fala, né, aquele famoso texto que há um tempo determinado para tudo. Só que esse tempo ele não é determinado nem por mim e nem por você, ele é determinado por Deus. Então, quando a gente não vê algo se cumprindo na nossa vida naquele tempo em que a gente determina, naquele tempo em que a gente quer que aconteça, muitas vezes a gente acaba se frustrando e perde a visão daquilo que Deus tem para nós, porque a gente é a geração fast food, pediu, chegou, é a geração ansiosa que tem que fazer tudo do seu jeito e no seu tempo. Então, quando a gente se depara com o tempo de Deus, a gente acaba às vezes se frustrando e perdendo a visão daquilo que Deus nos prometeu. Só que isso não aconteceu com Caleb. Caleb, ele não perdeu a visão daquilo que Deus tinha preparado para ele. Caleb sabia o Deus que havia prometido aquilo para ele. Em Hebreus 10:23 fala assim: Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então Caleb sabia que o Deus que havia prometido a ele era um Deus fiel e continua sendo fiel. Era um Deus imutável que também continua sendo imutável, um Deus que não muda. Então Caleb sabia que o tempo que passasse, as circunstâncias que viessem, não iam
impedir a promessa de se cumprir, pois ele sabia o Deus que havia prometido. Então, para Caleb o tempo não era problema, porque ele sabia que ia acontecer, ele tinha a visão firmada na promessa de Deus. O tempo que passou também serviu para amadurecer Caleb, né? Serviu para que Caleb, quando chegasse na sua promessa, ele tivesse maturidade de viver aquilo que Deus tinha preparado para ele, né? E muitas vezes a gente não entende isso, de que o tempo que Deus dá até a nossa promessa chegar, não é que ele quer nos fazer esperar, sofrer, não. É porque ele quer que nós amadurecemos para quando chegarmos lá, nós vivemos a promessa do jeito que deve se viver, do jeito que deve ser, entende? Porque o plano de Deus para nós é que nós viemos experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, para nós vivermos algo debaixo dessa vontade, nós precisamos esperar no tempo dele, que também é o tempo perfeito, né? Então, Caleb tinha esse entendimento, né? E vamos para o segundo ponto, que é a alegria do Senhor, né? Em Filipenses 4:4 fala: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, o que Paulo estava dizendo é: se alegrem no Senhor, independente da circunstância. E a gente tem muito essa de se basear: eu vou me alegrar quando isso der certo na minha vida, quando eu conseguir a minha promessa, aí eu me alegro. Quando eu conseguir as minhas conquistas, aí eu vou me alegrar. Mas não é assim, como eu disse lá no começo. Em Gálatas 5:22 vai dizer que a verdadeira alegria é um fruto do Espírito Santo. Então a gente não tem que a gente não tem que esperar a nossa vida estar perfeita do jeito que a gente quer para nos alegrar. E permanecer alegre no Senhor não é todo dia acordar rindo com um sorriso daqui para cá, não é simplesmente sair dando gargalhada, não é simplesmente viver uma vida de brincadeiras, não. Ser alegre no Senhor é permanecer nele, é permanecer no Senhor independente das circunstâncias, saber o Deus que está cuidando da gente, né? E Neemias 8:10 fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E a força de Caleb vinha da alegria do Senhor, porque ele estava com o coração no Senhor. Nos versículos anteriores, em Josué 14, vai falar assim, ó. No versículo 7 fala: e eu relatei o que estava no meu coração. E logo em seguida, no versículo 8, vai dizer: perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Caleb sempre estava com o coração fixo no Senhor. Então isso que lhe dava força, isso que lhe dava entusiasmo de continuar, isso que lhe dava alegria de continuar, né? Então, mesmo diante das circunstâncias, quando nós decidimos nos alegrar no Senhor, isso nos fortalece, isso nos traz força para que nós conseguimos caminhar, mesmo que tudo diga que não, mesmo que as circunstâncias digam que não, mesmo que pareça que tudo não vai dar certo, né? E eu te convido a abrir a sua Bíblia aí, né, para encerrarmos em Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, que vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, né? E o que o profeta Abacuque está dizendo não se baseia no que vai acontecer de bom, ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que a gente não tenha conquistado aquilo que a gente quer conquistar, a gente deve escolher se alegrar no Senhor, porque quando nos alegramos no Senhor, nós entendemos que nós temos Deus, e se temos Deus, nós temos tudo. Nós não precisamos nos basear nos momentos e nas coisas que vamos conquistar aqui, mas se temos Deus, então temos uma fonte eterna de alegria. Então nós não precisamos de coisas terrenas para nos alegrar no Senhor. Amém.